Oi, gente, aqui é a Ká e hoje eu venho comentar com vocês o que eu li durante o mês de outubro. Antes de começar esse vídeo, já venho pedir pra você me acompanhar no meu Instagram, onde eu consigo conversar melhor com vocês. Posto bastante coisa durante o meu dia. E vamos começar esse vídeo aqui. No mês de outubro, eu separei alguns livros mais temáticos, assim, pra ler. Por conta de ser Halloween e etc. Eu li até aqui algumas coisas bem assim, né? E eu li 6 livros. Eu li um pouco menos do que eu tinha lido no mês passado. No mês passado eu li 8 livros, mas 2 eram contos. Esse mês eu acabei não lendo nenhum conto, só li livro mesmo, então, enfim, né, é isso. E li uma HQ também. Primeira coisa que eu li no mês de outubro foi essa HQ aqui, chamada Ritual Romano Exorcismo. E essa HQ eu peguei justamente porque era Halloween. Eu tinha comprado essa HQ numa promoção da Saraiva, que eles estavam fazendo queima de estoque, e eu paguei super barato nela, eu lembro. É uma edição da editora Dark Side, né? Assim, gente, tá impecável essa HQ aqui. Tem umas artes, assim, que dá muito medo, real. Olha isso aqui, cara. Dá muito medo. Tem um do padre que, gente, pelo amor de Deus, eu fiquei com medo. Olha isso. Enfim, essa HQ aqui vai contar a história de um padre que ele foi meio que excomungado, assim, da igreja católica por conta de umas coisas que aconteceram. Só que meio que acabam solicitando a presença dele porque tá rolando um exorcismo ali que meio que todo mundo acha que só ele que vai dar conta, sabe? Eu gostei bastante dessa HQ. Eu não digo assim que eu esperava mais, porque eu não esperava mais. É uma HQ bem fininha, mas que tem uma história muito, muito boa. E pra quem gosta desse assunto, né, de demônios, exorcismos, essas coisas aí que Caroline gosta, eu acho que vai gostar bastante dessa HQ aqui. Terminei também de ler Lolita, né, no mês de outubro. Pra mim foi uma leitura bem difícil de se fazer, gente. Bem difícil mesmo, porque esse livro aqui a gente vai ter uma história de pedofilia, né? E além de ser uma história de pedofilia, a gente vai conhecer essa história do ponto de vista do pedófilo. Então, pensa como eu surtei lendo esse livro aqui. Foi muito difícil essa leitura. Eu achei que eu não ia conseguir terminar de ler esse livro. Cogitei várias vezes em abandonar o livro. Não porque era uma história ruim, mas porque era muito difícil pra mim ler sobre esse assunto do ponto de vista do abusador, sabe? Eu não conseguia aceitar nada do que estava sendo dito aqui, sem contar que é um personagem que a gente não consegue confiar nele, né? Porque ele é um abusador, um agressor, etc. A gente vai conhecer aqui o Humbert Humbert, que é o agressor, né, da história toda, enfim. A gente já sabe que ele morreu bem no começo do livro, só que ele escreveu uma carta, um relato, né, de tudo o que se passou ali, né? A gente também vai conhecer a Lolita. A Lolita é uma menina de 12 anos que o Humbert Humbert acaba conhecendo, porque ele se muda para uma cidade, só que o lugar onde ele ia ficar acaba pegando fogo e ele acaba ficando numa outra casa, e é nessa casa que ele conhece a Lolita. Já no começo do livro a gente já sabe que ele tem problemas, que ele sabe que ele tem problemas, mas que, né, ele acha que é incurável, até porque eu realmente acho que isso é algo incurável mesmo. E ele, enfim, ele vai ali relatando o que ele acha das garotas de 12 anos, o que ele sente quando ele vê uma garota de 12 anos. Quando ele começa a falar sobre a Lolita, né, é muito difícil, até porque esse não é o real nome dela, não é Lolita, é ele que apelida ela desse jeito. Ele coloca vários apelidos na garota. É um livro muito difícil, porque, gente, como eu disse, é um cara que você não pode confiar. E é ele que tá te narrando a história, então, assim, você não tem muita opção, né? Então você vai lendo ali com o pé atrás, com aquele negócio de, tipo, ai, não sei não, não sei não. E no final, assim, ai, eu não sei, gente, o que eu senti lendo esse livro. Eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele, porque apesar de ser um livro muito difícil, sobre um assunto muito difícil, muito delicado de falar, é uma obra que é necessária, sabe? E é um clássico também, né? Sem contar. A forma que o autor escreve esse livro é muito poética. E eu acho que foi esse o principal motivo que me fez não abandonar o livro, porque ele escreve tudo de uma forma muito bonita, muito poética, apesar de ser um assunto muito, muito complicado.
Outro livro que eu terminei de ler nesse mês de outubro foi Casos de Família, da Ilana Casoy. Esse livro chegou aqui pra mim acho que mês passado, eu fiz unboxing abrindo a caixinha onde ele estava. Esse foi outra leitura difícil que eu fiz nesse mês, porque aqui a gente tem 2 casos brasileiros, né, sobre crimes reais, que é o da Susana Richthofen e o da Isabella Nardoni. No da Susana Richthofen, eu gostei até certo ponto, depois chegou um ponto ali onde acabava entrando as considerações dentro do tribunal da defesa, da acusação e tal, só que era exatamente como os advogados falaram naquele fatídico dia do tribunal. E assim, como é exatamente o que eles falavam, só uma saudação deles de boa tarde já dava tipo 3 páginas, e eu não tenho muita paciência pra isso, até porque eu não entendo nada do que advogados falam, eles falam umas coisas muito difíceis, eu fiquei tipo meio que boiando, queria que acabasse logo. E o caso do Nardoni foi totalmente diferente, porque o que eu senti lendo os casos do Nardoni foi... não gosto nem de lembrar. Eu fiquei muito mal lendo esse caso, porque se trata da Isabella. A Isabella foi morta quando ela tinha 5 anos, ela ia completar 6 anos. E ela foi jogada da janela, né, do apartamento do pai pelo próprio pai. E então foi muito complicado ler esse livro. Eu chorei muito, gente, no final, confesso. Eu até comentei sobre ele lá nos stories do Instagram, mas é uma leitura muito válida. Eu ainda vou gravar resenha desse livro aqui pro canal, mas eu não tô pronta pra falar sobre ele ainda, então talvez seja uma resenha que demore um pouco mais pra ir ao ar. Mas, no entanto, é uma leitura muito válida que eu recomendo muito se você gosta desse assunto de crimes reais, etc. Ainda mais porque esse livro aqui vai falar sobre casos brasileiros, que faz a gente se envolver muito mais na história, porque é onde a gente vive, né? Outro livro que eu finalizei no mês de outubro foi o 3º volume de Harry Potter, né? Que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Esse daqui, como vocês todos já sabem, né? Ou quem acompanha aqui o canal, é uma releitura que eu tô fazendo. Então, assim, gente, eu cheguei à conclusão, aliás, de que eu não consigo ter um grupo de leitura, assim, conjunta, porque eu esqueço dos dias dos debates e aí eu não apareço. Me perdoem por isso, mas é porque eu realmente esqueço, gente. Me lembrem. Quando eu lembro, tipo, todo mundo esqueceu também. Ai, uma confusão. Enfim, esse daqui é uma releitura que eu tô fazendo, né? Que a gente vai acompanhar novamente a jornada do Harry Potter em Hogwarts. E aqui o Sirius Black foi solto, né? Conseguiu fugir ali da prisão de Azkaban. Esse livro é o meu 2º favorito de toda a série. Então eu sou muito suspeita pra falar dele. Mas é um livro que me traz muita felicidade quando eu leio. Se eu tiver triste e eu pegar Harry Potter pra ler, automaticamente eu vou ficar feliz. Eu sei que eu já falei isso aqui, mas é a sensação que eu tenho falando sobre Harry Potter, sabe? Eu até fico já fico dando uns sorrisos assim aleatórios, né? Eu assisti o filme também, né, novamente, reli o livro, assisti o filme, e o meu amor continua sendo o mesmo, continua sendo o meu 2º favorito. Tô esperando eu ler o meu favorito pra ver se ele vai continuar sendo favorito ou não, mas daqui continua sendo o 2º favorito mesmo. Li um livro no Kindle que era da nossa leitura conjunta junto com a Nana, do Livro Enes, que é O Colecionador. Esse livro eu não tenho ele físico, eu tenho ele apenas no Kindle, então vou deixar a capa aqui na tela pra vocês verem. Mas esse livro a gente vai conhecer o Frederico. Frederico é um cara que ganhou na loteria e ele ficou muito endinheirado, sabe? Cheio da grana. E ele meio que tem uma obsessão por uma garota chamada Miranda. Ele sempre vê a Miranda saindo do trabalho ou indo pro cinema, e ele tá sempre de olho na vida da Miranda. Tudo que a Miranda faz, ele vê. Tudo que ele puder ouvir que a Miranda fala, ele ouve. Então ele é meio que um stalker, assim, né? Quando ele ganha esse dinheiro, ele começa então a fantasiar ter a Miranda só pra ele. Ele é um colecionador de borboletas e é meio que a Miranda é uma borboleta pra ele. Ele quer ter a Miranda só pra ele. Então ele meio que começa a fantasiar em sequestrar a Miranda. Até que ele coloca essa fantasia em prática. E, gente, eu gostei muito de ler esse livro, porém, eu odiei a Miranda. Eu também não gostei do Frederico, mas eu conseguia sentir mais empatia pelo sequestrador do que pela sequestrada. Então foi algo que eu fiquei tipo, Caroline, está meio errado aí, você não acha? Graças a Deus, não foi só eu que tive essa impressão do livro, porque na nossa discussão que a gente fez no dia 31 de outubro, meio que todo mundo falou meio a mesma coisa. O livro, ele é escrito em diários, né? Então a gente tem a primeira parte, que é do ponto de vista do Frederico, que é o sequestrador, ele vai narrando toda a história, e depois a gente tem a segunda parte, que é do ponto de vista da Miranda. Quando chega a segunda parte do livro, gente, meio que fica um pouco repetitivo, porque ela tá narrando tudo que ele já narrou pra gente, e a gente só
só meio que tá ali acompanhando do ponto de vista dela. E é um pouco chato, assim, eu não gostei dessa personagem, realmente eu não tava ligando se ela ia viver, se ela ia morrer, o que tava acontecendo com ela, meio que tava cagando, assim, realmente pra vida dela. Depois eu me senti até um pouco culpada, porque, poxa vida, a menina foi sequestrada, né, e tal, mas infelizmente eu fiquei um pouco decepcionada com esse livro. Eu estava esperando muita coisa dele, ele já tava na minha wishlist há muito tempo, e aí quando eu finalmente decidi pegar ele pra ler, foi uma decepção pra mim, eu confesso. Eu não curti tanto o livro assim. Mas enfim, é uma leitura muito válida. Agora eu quero ver o filme, né? Pra ver se eu vou gostar do filme, etc. Porque eu nunca vi o filme. E o último livro que eu li no mês de outubro foi Só por Hoje e Para Sempre, do Renato Russo. Esse aqui é meio que um diário que o Renato fez quando ele foi internado na clínica de reabilitação, né? E, gente, eu amei tanto esse livro, tanto. Eu fiz muitas marcações nele. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas eu fiz muitas marcações. Aqui o Renato ele vai contar pra gente como tá sendo o dia a dia dele na clínica, né? O que foi que gerou ele ter que se internar realmente pra se tratar, que ele tinha vício em drogas, bebida, e meio que a gente vai ali acompanhando essa trajetória de recomeço, né, de superação dele. Eu me identifiquei muito com o Renato, eu sempre me identifico muito com o Renato, já ouvindo Legião Urbana e ouvindo as letras dele, vendo entrevistas que ele dava, eu já me identificava. Quando eu peguei esse livro pra ler, foi mais identificação ainda, porque eu me identifico muito com as coisas que ele fala, com as coisas que ele acreditava. Então, assim, dá vontade de entrar no livro e abraçar ele e falar: não, tá tudo bem, você não tá sozinho. Porque ele se sentia muito assim, sozinho, sabe? E isso é de cortar meu coração. E o Renato foi meio que um gênio, assim, né? Dos anos 80, 90, que foi quando a Legião explodiu. Eu gosto muito da banda, eu tenho um carinho imenso pelo Renato e, consequentemente, agora por esse livro. Enfim, essas foram as minhas leituras de outubro. Eu li 6 livros, eu acho que é bastante coisa para um mês só, né? Então, tá tudo certo. Se eu tivesse lido 2 livros também não teria problema nenhum nisso. E, gente, não se cobrem tanto pra ler, tá? Às vezes eu fico meio assim de fazer esses vídeos de leituras, porque o pessoal fica: nossa, ela leu 6 livros no mês. Nossa, ela leu 8 livros no mês e eu só li 2. Então, tipo assim, tá tudo bem você ler um livro no mês, 2 livros no mês, enquanto outras pessoas lê 10, 12, enfim, não tem problema nisso, não se cobrem tanto. Enfim, é isso, gente. Me conta aí nos comentários se você já leu ou quer ler algum desses livros aqui que eu mostrei. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, que me ajuda na divulgação do canal. Se você é novo, mas quer continuar acompanhando o Garota do Vlog, é só você se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Mega beijo, tchau!